Então, 8h32, na verdade, já até passou. Bom dia, vamos iniciar a nossa aula da classe Tito para você. E a gente ainda está no capítulo 1 dessa carta de Paulo ao seu discípulo Tito, filho na fé. E ele vai desenvolver a missão de Tito lá em Creta. O que você está fazendo aí? Por que eu quero que você fique aí e o que eu quero que você faça? E aí os desdobramentos são, por causa da missão, eu tenho uma tarefa específica que você tem que fazer, e essa tarefa envolve pessoas, e essa tarefa envolve uma postura. Por causa disso, eu quero que você haja de uma maneira específica, e eu quero que você se porte de tal forma que quem você é, a sua missão e as pessoas que você vai instituir sejam parecidas, sejam alinhadas. Não é para você fazer uma coisa e ser outra, não é para você ser uma coisa e não fazer nada. Você tem que ser e fazer de acordo com essa missão. Então vamos orar e começar a nossa aula. Vou pedir para Júlia orar por nós, pedindo que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos trabalhar de forma corrida pelo capítulo 1 e essa forma corrida pressupõe que você leu o livro. Como eu sei que a maioria já adquiriu o livro, então eu vou sempre partir do pressuposto que você leu a Bíblia, leu o livro e não está perdido aqui. Se você estiver perdido, vai ser mais difícil para você acompanhar. Então eu te encorajo, leia o texto, releia o texto, faça perguntas. Ao ler o texto, se ficou algo não muito claro para você, traga para nós conversarmos aqui na classe e assim ampliarmos o conhecimento que nós temos da palavra. Porque pode ser que a sua pergunta não está no livro, é uma pergunta muito específica, então traga ela é legítima também. O livro dá uma visão aprofundada em alguns tópicos, mas não em todos eles, e nem em todos os possíveis tópicos. Enfim, começando, nós temos o texto bíblico, Tito capítulo 1, versículo 5, e eu vou pedir para o Everton ler, com a voz bem alta, retumbante, forte. Tito, capítulo 1, versículos 5 ao 9. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como, em cada cidade, constituísse presbíteros, conforme escrevi a você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Uma das minhas grandes admirações pela maneira que o Espírito Santo conduz Paulo
é que é como se fosse uma super vitamina, né? Aquele comprimido que é meio difícil de descer a garganta, que é super condensado. É muita coisa em pouco tempo, em pouco espaço, né? Mas vamos tentar mastigar aqui esses conceitos. Eu quero começar pelo primeiro capítulo, e eu vou citando as páginas em que eu estou me situando, para vocês poderem acompanhar também. Pelo primeiro capítulo não, pela primeira página, né? Página 30. E ele fala sobre os livros acerca da vida da igreja ou de plantação de igreja. E eles falam muito sobre organizar e sobre como estruturar. Falam muito no como. E aí nós percebemos que Paulo aqui não fala tanto como. Você vai estruturar assim, tá. Ele fala o que, o princípio, o que é inegociável. E muitas vezes nós transferimos a responsabilidade do o que para o como. Nós transferimos a responsabilidade da doutrina, da vida, para estruturas. As estruturas nos libertam da necessidade de sermos plenamente expostos, muitas vezes. Então, você cuida dessa área, você dessa, e aquele amor que é exigido, sacrifício, fica um pouco limitado à estrutura. Porque não é minha área. Por que eu vou me envolver com a diaconia ou algum trabalho parecido? Eu passo para o diácono, passo para o Washington e esqueço. Por que eu vou me envolver com coisas que não estão relacionadas ao meu ministério? E isso é um engano. Porque quando nós dizemos uns aos outros, significa que há um entrelaçamento. Às vezes as demandas não são muito bem divididas e particionadas como departamentos de uma empresa. Porque se eu acompanho alguém e alguém tem uma necessidade, muitas vezes essa pessoa não vai procurar o Washington. E talvez ela não se sente à vontade, ou Everton, ou Sérgio. Mas ela vai falar comigo. E eu vou ter que tomar a decisão de me importar. E aí talvez eu vá falar com algum de vocês, e aí eu vou assumir essa responsabilidade, eu não vou terceirizar. E é o que Paulo está fazendo com Tito. Ele está falando que a vida, o caráter, o compromisso com Deus vai se desdobrar numa postura, e essa postura vai afetar diretamente a estrutura da igreja. Não é criar a estrutura perfeita para cada um ficar na sua área de atuação apenas e não há espaço para nos envolvermos e servirmos e muitas vezes fazermos mais do que aquilo que talvez a nossa função propõe. E até nas empresas, né, isso é falado. Você não pode só fazer aquilo que você é pago para fazer. Você tem que fazer um pouco mais. Você tem que não só dar 100%, às vezes demanda que você dê 110%. E nós precisamos recuperar um pouco essa mentalidade, né? De essa terceirização, como o Domingos pregou, né? Há poucos domingos atrás, não nos afetar. Às vezes nós queremos muitos comos, mas nós não queremos os oquês, que são a base para a nossa prática. Nós constantemente percebemos, seja no grupo pequeno, seja em discipulado ou em conversa, que as pessoas elas querem saber o jeito que elas podem resolver a vida delas com menos esforço, sem pensar e perguntando pra gente. Elas não querem perguntas que as ajudem, elas querem respostas. E aqui Paulo, ele não dá as respostas de cada coisinha que Tito deve fazer como um guia passo a passo do sucesso. Mas ele dá uma estrutura, uma série de convicções bíblicas, teológicas, que vão se manifestar em algumas maneiras que ele pode se organizar. Mas não aquela maneira canonizada, que se for assim, vai dar tudo certo. Mas se você não tiver esse tipo de coisa, essa nomenclatura, vai dar tudo errado. Então ele já foca nessa postura, né? E se nós pensarmos que isso daqui é uma plantação de igreja, e plantação de igreja é algo claro e recheado no Novo Testamento,
O que é uma plantação de igreja? Biblicamente falando, é quando uma igreja decide investir e, pensando numa ideia orgânica, né, uma planta, ela decide jogar uma semente e cultivar para que outra igreja surja e que o nome de Cristo seja proclamado, valorizado, pessoas sejam transformadas. Não necessariamente criar uma igreja igual, porque é impossível. Não é uma filial, onde nós fazemos várias coisas iguaizinhas e esperamos que todo mundo seja igual, mas respeitando os princípios bíblicos e a diversidade. Então nós somos uma igreja na Zona Sul, nós não necessariamente precisamos futuramente plantar uma igreja na Zona Sul, não precisamos plantar em Ribeirão, não precisamos fazer exatamente uma nova aliança, porque para fazer uma nova aliança igual, teríamos que estar todos lá, e aí não dá para fazer isso. E a plantação de igreja é vista como algo saudável. A igreja do pastor Mark Dever, que é alguém que eu acompanho, eu gosto bastante, eles têm 1.000 membros em média. E eles têm uma postura de treinamento de pessoas visando o quê? Visando que quando chega a 1.200 membros, 1.100, eles encorajam homens que amadureceram, que foram discipulados, a começarem uma nova igreja em outro lugar, para que haja mais pregação do Evangelho, mais pessoas sendo treinadas e se desenvolverem. Então nós precisamos entender que plantação de igreja no Novo Testamento é algo prioritário e é algo bom. É algo que nós devemos achar que é normal, porque o próprio Espírito Santo motiva isso. Motiva não a nos juntarmos e ficarmos juntos para sempre. Talvez nós vamos mandar as pessoas que estão mais frutificando para frutificarem em outro lugar, para que outra igreja seja formada e novas pessoas possam ter a oportunidade e a condição de cultuarem. Então, essa mentalidade, ela vai contra aquela ideia de império, de maior, 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 maior e quanto maior, melhor. Ela vai muitas vezes pensando que mais em pequenos números, ou talvez igrejas um pouco menores, não igrejas de 5, 10 mil membros, mas talvez 10 igrejas de 1.000 membros possa alcançar muito mais locais. E aí, como essa igreja era em plantação, ela ainda não tinha liderança. Paulo pregou e consolidou a mensagem estava clara, as pessoas foram salvas, mas não deu aquele tempo. Se você for pensar que Paulo passa bastante tempo em Corinto, se não me engano ele fica de 2 anos e meio a 3. Ele investe tempo ali, ele se torna conhecido, as pessoas se tornam conhecidas e dá tempo para elas serem salvas, amadurecerem e instituir uma liderança. Agora, se ele saiu pregando o evangelho e não deu esse tempo, ele não foi apressado. Não, vamos colocar alguém aqui para preencher o espaço, porque a gente precisa desenrolar. Não, é melhor não ter do que você colocar alguém como um presbítero, como um pastor, e essa pessoa se perverter, se desviar da doutrina. E naturalmente vai afetar a igreja porque vai levar outros. Então ele dá essa segurada e manda Tito, que ele chama, né, de filho na fé, alguém que é conhecido das igrejas e tem credibilidade. E Paulo manda a carta dando mais credibilidade a Tito, falando, a minha carta é para você, mas para a igreja ler também e saber que você tem credibilidade. Então não é algo que você está fazendo da sua cabeça, é algo que tem autoridade apostólica. E nós falamos sobre a autoridade apostólica na última aula, e isso é extremamente importante. Ou seja, a gente não age como quer, nós agimos hoje pautados na palavra de Deus. Agora tem coisa que não está claro na palavra de Deus. Aí a gente busca sabedoria e vai adequando. Por exemplo, né, nossa política de envolvimento com missões, ou com seminarista, ou financeira. Isso não está claro na palavra, a gente só tem princípios. Aí nós precisamos nos reunir, conversar, pedir sabedoria, e aí nós votamos as coisas e falamos, nós achamos que é melhor assim. Mas não tem na Bíblia um passo a passo. Então já quebra essa ideia do guia passo a passo para resolver a vida, que muitos livros e pregações de sucesso aí vendem.
Eu só quero um guia passo a passo para resolver meu casamento, para resolver minha vida e para mudar. Não existe isso na Bíblia. O que existe é uma mensagem que traz vida. E ela vai te mudar nesse processo. Até aqui tá tranquilo? Tá beleza? Tá claro? Vamos embora. Então, Paulo instrui Tito a organizar a estrutura da igreja em Creta. Creta é uma ilha, não era uma ilha muito bem vista na época dela, né? E eram várias cidades, mas não no conceito de cidade que a gente tem, bem grande e tal. Eram tipo aldeias, vilas, um pouco maiores ou menores, com mais comércio ou menos. Não é o nosso conceito grande de cidade. E aí a ideia era que ele instituísse presbíteros, liderança pastoral ao longo de toda aquela região, que tinham vários pequenos grupos que formavam a igreja, né, daquela região. O propósito dele ali era esse. Ele não estava ali para se divertir, embora ele pudesse se divertir obedecendo a Deus. Ele não estava ali para fazer aquilo que ele achava melhor. Ele estava ali para estruturar uma liderança para a igreja, para que essa igreja se consolidasse. Isso é trabalho. Isso é um chamado que dá trabalho. Às vezes a gente tem uma visão romântica do missionário, do pastor, enfim. Nossa, porque aquele ali, ele chorou um dia. Não, é uma convicção. Tem trabalho a fazer, alguém precisa fazer. Eu entendo que Deus me chamou a fazer, a igreja validou isso. Vamos fazer. Não depende do meu estado de humor. Há trabalho a fazer. Presbíteros precisam ser instituídos. Então vamos embora. Isso é fácil? Não. Por isso que Paulo deixou alguém de confiança para um trabalho que é extremamente sério. Por quê? Porque instituir os presbíteros influenciaria toda a estrutura e a vida da igreja. Os presbíteros são os pastores da igreja. Se você escolhe mal os pastores da igreja, é impossível que a igreja saia ilesa. Porque vai envolver talvez muito mau ensino ou má postura. E todos nós sabemos ou ouvimos falar de experiências que quando os pastores caem em pecado ou se desviam da verdade, muita gente sofre. E aí a gente vai trabalhar mais pra frente disso. Nós temos qualificações aí. E aí elas podem ser divididas em familiares, sociais e ministeriais. Para resumir. Qual você quer destacar? Se você for falar, você abaixa a máscara, fala alto para poder o pessoal depois ouvir. Que qualificação que te chama a atenção desse monte aqui? Não precisa ser na ordem não. Pode ir falando. Vamos lá. Tem um combinado que eu sempre faço, que eu não dei a primeira aula, né? Quem já participa de aulas comigo. Não se constranja, porque eu não vou me constranger em falar o seu nome e fazer a pergunta. Eu sempre digo isso, então fique à vontade, porque é assim. Se eu sentir que está demorando, o tempo está passando, ninguém falou nada, eu pergunto. Então aí dá tempo de você falar, a gente ganha tempo e a gente movimenta, beleza? Não se constrange, não é porque eu não gosto de você. Tranquilo. Para mim, sempre chama a atenção nesses textos de orientação à qualificação o familiar. Se o cara não cuida dentro de casa, então aqui ele não vai cuidar. Sim. Para mim, não só hoje nesse livro, ou outras vezes que eu li, sempre isso me marcou. Então, para mim, o destaque é o familiar. O dever que nós temos de estarmos exercendo o nosso papel dentro de casa. Beleza. Que aí envolve esposa, filhos e todo o desdobramento disso, que não é simples. Quem é casado sabe que gerir uma casa e uma família dentro dos preceitos bíblicos demanda energia, demanda esforço, criação de hábitos e negar muitas vezes a sua vontade. Então não é algo simples. O que mais? Vamos lá. Eu acho que me chama a atenção é alguém que seja irrepreensível. Que aí eu acho que desdobra todo o resto. Esse daí é irrepreensível, então
Esse daí é aquele item mal compreendido, né? É aquele item que é a cartada para quando você não gosta de alguém, né? Ah, mas... Peraí. Irrepreensível não significa que a pessoa está à mercê da sua vontade e do seu estado de humor e ela depende da sua aprovação. Significa algo objetivo. Existe desvio de caráter objetivo? Não interessa o que você acha do humor da pessoa ou da maneira que ela se veste. A não ser que seja promíscuo. Enfim, todo mundo entendeu o que eu quis dizer. Se ele usa camisa florida, ou camisa de gola, ou polo, ou a marca, não interessa. Se sua opinião se resume a uma crítica em relação a isso, como depois ele vai falar com os falsos profetas, cale-se e repense. Agora, se é uma opinião legítima, essa pessoa tem desvio de caráter, essa pessoa mente, ela rouba, ela não cuida da própria casa. É algo objetivo, não é algo que está à mercê dos nossos sentimentos. Às vezes nós somos muito sutis nesse assunto. E aí muitas pessoas, seja aquelas que estão na liderança em qualquer nível, do ministério, do GP, até o missionário, o pastor, elas se tornam reféns emocionais dos movimentos de humor que existem na igreja. Não, agora ele fez um evento legal, a aprovação está lá em cima. Confrontou o pecado daquela família que todo mundo gosta e o pastor é mau. O pastor não está comprometido com o líder, com o indivíduo que for, mas aqui o pastor, né, presbítero, vou usar esse termo intercambiável. Ou bispo, que é outro termo bíblico. Ele não está comprometido com a sua mudança de humor. Não deve estar. Ele está comprometido com a palavra de Deus. E dentro daquilo que lhe cabe, ter paz com todos. Esse é um parâmetro bíblico. E às vezes nós não entendemos. O que significa? O Domingos fala muito isso, né? Sobre não ter algo que mostra desvio de caráter ou desvio de doutrina, que justifique que essa pessoa não seja ordenada ou saia, né, do presbitério, do ministério. É objetivo? Dá para você argumentar que é objetivo? Ou é uma coisa afetiva sua de uma interpretação de uma experiência? Eu acho que não é legal porque ele fala demais quando ele está pregando. Ou fala né? Então eu acho que ele não serve. Mas a pergunta não é essa. Por mais que seja legítimo você pontuar isso. O fato é, o que legitima você se posicionar contra alguém, não no sentido que você é inimigo da pessoa, mas que ela está numa postura desviada, é pecado. É desobediência à palavra de Deus. Então irrepreensível é isso. Não significa estar à mercê dos seus sentimentos. E essa é a parte mais difícil, né? Porque é difícil você se achar irrepreensível. Eu não conheço ninguém que fala assim, não, tranquilo, tiro de letra isso daqui. Claro que eu sou irrepreensível. Eu não conheço um pastor ou presbítero que não treme quando chega nessa palavra. Que alguém pergunta e você fala, eita, só Deus e eu, e depois a minha esposa, temos aquela noção da bagunça e do pecado, das incongruências que tem aqui e aqui. Então quando alguém pergunta, você tem uma noção mais profunda do que ele. Então você, essa daí é para tremer. E é para tremer mesmo. É para causar esse desconforto. É para desestabilizar. O que mais? O que alguém quer destacar aí? Sim. Então, assim, hoje, se não ter firme a palavra, ele tem que ser um líder de fato, ele precisa de tudo isso aqui, para que ele não seja colocado demais. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é importante que ele seja fiel. Essa é a grande mensagem, a palavra. Ele ensina aquilo que a palavra de Deus está falando, não aquilo que ele acha ou aquilo que as pessoas querem ouvir. Então, acho que isso é fundamental para ele. E ser fiel não significa ser bem sucedido, não, gente. Às vezes a gente confunde, né?
A gente pega aquele padrão empresarial, né? O tubarão, é aquele cara que passa por cima de todo mundo. E isso é ser bem sucedido lá. Mas no ministério não é. Nós não trabalhamos com esse parâmetro. O pastor que passa por cima de todo mundo é um contrassenso. O pastor tubarão vai comer as ovelhas. Misturando dois habitats aí que não fazem sentido, mas me acompanha aí, tá bom? Eu viajo às vezes, só para fazer dar certo. Então, o pastor tubarão, ele não cabe na igreja. Aquele pastor que constrange, que força, que te diminui, que te mantém refém. Isso é muito comum. Nos Estados Unidos, esse conceito de assédio religioso e tal, tá subindo cada vez mais nos tópicos de debate. Pastores que dão resultado ao custo de inúmeras pessoas. Faz a coisa acontecer, mas ao custo de inúmeras pessoas. E a igreja ou aquele ministério se torna um moedor de gente. E aí ele se mantém ao custo de sangue. Você escolhe alguém, você destrói aquela pessoa, exige ao máximo, quando ela não serve mais, você joga fora. E quantas igrejas tratam assim seus pastores? Você é funcionário da igreja. Não, o pastor não é funcionário da igreja. Ele é funcionário de Deus e serve a igreja. A gente precisa até refazer, né, uma nomenclatura. O presbítero, seja ele que ganha ou não, ele não é o cara que está aqui para fazer a sua vida ser mais feliz. Ele está aqui para te ajudar a ser fiel. E com todas as limitações, porque não dá para todo mundo saber das dificuldades de todo mundo se as pessoas não se mostrarem, não procurarem ajuda. Então isso é bem desafiador. Eu quero destacar um que é particularmente desafiador para mim, e como eu sou seminarista, né, obviamente eu tenho que me colocar na reta, porque vocês precisam me julgar a partir disso e não a partir das opiniões de vocês ou minhas. Que não se irrita facilmente. Esse daí eu preciso admitir que é um desafio. E isso está ligado ao orgulho? Claro que está. Está ligado ao desejo de fazer as coisas do meu jeito? Claro. Agora, existem duas posturas que nós temos, e vocês podem ter comigo. Esperar que a pessoa cresça no vácuo ou ajudar a pessoa a crescer. Eu espero que vocês me ajudem a crescer com sabedoria, com cuidado, assim como eu espero ajudar vocês. Mas esse é um desafio para mim, que ninguém tocou nesses daqui, né? E hoje em dia todo mundo é meio estressado, então vamos mexer na caixa de marimbondo um pouco, porque eu sei que não sou só eu que luto com picos de estresse, a pressão sobe, vontade de passar por cima e fazer. Não, peraí. O estilo de Jesus não é esse, não. Não é o custo das pessoas. Então, beleza. Características ministeriais. Tem uma palavra muito interessante aqui, que nós precisamos pensar e que eu acho que vai nos ajudar a amadurecer, né? A questão de irrepreensível no lar, eu vou falar aqui sobre as crianças. Mas, porque eu discordo, ou quero esclarecer melhor o ponto do autor aqui, né? Mas um ponto que nós precisamos ver é que o presbítero, ele é essencialmente um discipulador. O que é discipulado? São pessoas que seguem a Cristo, que ajudam outras pessoas a seguirem a Cristo. Não é o mestre, o entendido, não é essencialmente uma questão intelectual. A gente precisa lembrar, porque eu sempre ouço nas orações antes de GP ou de pregação: Senhor, nos ajuda agora que nós vamos aprender mais da Tua Palavra. E ok, nós vamos aprender. Mas Senhor, nos ajuda a termos corações transformados, porque às vezes eu não vou aprender nada da Tua Palavra, eu sei aquilo. Eu só vou ser relembrado que eu preciso praticar. E nós reduzimos a uma experiência intelectual. Eu venho aqui, eu recebo conteúdo e ok. Não, eu venho aqui, eu recebo conteúdo potencializado pelo Espírito Santo. Esse negócio tem que mudar a minha vida. Tem que transformar meus relacionamentos. Então fica uma dica aí para quando você for orar aí
começo de aula, de GP, de pregação e tal, não reduz a experiência a conteúdo intelectual. Nós não estamos aqui para obter conteúdo intelectual. Nós estamos aqui para crescer e sermos transformados através do ensino da verdade. Mas não reduza isso. Porque se você souber responder certo, você vai achar que já está bem sucedido, mas às vezes a sua vida não corresponde ao que você sabe certo. E aí o evangelho é muito mais que isso. Mas o que eu queria destacar aqui é que quando Paulo fala, né, sobre liderança, ele fala lá na página 32, no último parágrafo. O que você espera de um líder? E eu espero que você leia isso e pense. Porque esse daqui é para te cutucar mesmo. E é para me cutucar e para nós cutucarmos uns aos outros. Geralmente esperamos que tenha muitas aptidões, né? Boa pregação, personalidade dinâmica, um toque pastoral, mas não muito. Não quero ninguém se metendo muito na minha vida, não. Só um toque pastoral, né? Até porque se eu tiver em crise, aí tudo bem. Aí eu deixo. Boa estratégia para a igreja crescer e tal. Capacidade administrativa, e tem que ter mesmo. Igreja é um negócio administrativo, gente. Não é só estudar, pregar, amar os outros, cantar junto e a coisa acontece. Nós temos questões administrativas que demandam decisões e definições. E dá trabalho ou não dá, Sérgio? É coisa de perder os cabelos, de querer pular da ponte às vezes. Falar, como é que eu vou sair dessa legislação brasileira são? É pela graça de Deus, porque se você for entrar demais nisso e quiser fazer tudo certinho, você vai perder horas e horas e alguns cabelos vão ficar brancos aí. Porque o negócio é complicado aqui. Mas como temos que ser fiéis, a gente crê que Deus levantou pessoas específicas para terem os seus cabelos esbranquecidos e nos ajudarem nisso. Ou perdê-los, né? Então perceba que muitas vezes nós valorizamos o fazer, mas nós esquecemos do ser. E o ser vem antes do fazer. Quem a pessoa é, a identidade dela em Cristo, quem ela é diante de Deus, mesmo que ela não tenha todo o potencial de fazer, se ela tem caráter, nós não a jogamos fora e procuramos alguém que resolva o nosso problema, mesmo que tenha um desvio ou outro de caráter. Nós devemos valorizar as pessoas que têm caráter, seja o líder de GP, de ministério, ou os pastores e missionários. Caráter a gente não está achando muito fácil não, viu gente? Só para, lembrar. Então quando a gente acha alguém fiel, a gente tem que ajudar essa pessoa. Porque vai faltar alguma coisa, pode ter certeza. Ou vai faltar na maneira de falar, na clareza do raciocínio, alguma coisa vai faltar. E isso que é a igreja, não é? Porque falta em você, sobra no outro, ajuda você, e aí como corpo, as nossas virtudes vão fortalecendo um e outro, de modo que todos nós crescemos. Não existe aquele que tem que ser perfeito e o resto vive como dá e Deus perdoa, né? Jesus perdoa, né? Então, preste atenção sobre isso. E o que ele diz é, se você não tem cargo de liderança em sua igreja, esse é o tipo de líder que você deve querer ter. Então, queira. Valorize bons líderes, ore e seja esse bom líder. Sai da posição de ser o cara que seleciona, não sei se está do meu gosto isso daqui, aquele líder poderia ser melhor. E se torna líder para você ver. Carrega o piano também. Dá o passo de coragem e de maturidade e fala, eu vou carregar esse negócio. Eu vou sair da posição do espectador que acha que não tem a ver comigo e vou me envolver nesse projeto. E aí quando o piano pesa no seu ombro,
aí você percebe diferente a dor do ombro do outro. Então vamos olhar com graça e não fazer graça uns com os outros quando nós vemos que as pessoas estão assumindo, mesmo limitadas, mas assumindo os compromissos e crendo que Deus vai levantar outras pessoas. E aprecie. O negócio que a gente tem dificuldade é apreciar as coisas, né? Hoje em dia, parar, ver o sol, apreciar as nuvens, cúmulos, nimbos, um monte de raio. Bom que aqui tem bastante raio, trovão e tal, né? Se você aprecia e não morre de medo, você vai na janela numa noite de chuva, você fala, gente, é um espetáculo. Você vê as raízes de árvore, né, no céu. A gente perdeu muita capacidade de apreciar, inclusive de apreciar pessoas. E uma pergunta que eu tenho me feito, e porque eu tenho me feito, eu comecei a pensar e tenho feito aos outros, eu acho que vai ajudar vocês a pensarem, você tem dificuldade de ver as virtudes que você cobra dos outros em alguém da igreja ou da sua família? Você consegue ver alguém que está à altura da sua cobrança? Ou ninguém está à altura da sua cobrança? O seu pai não é bom, o seu irmão não é bom, o pastor não é bom, o presbítero não é bom, ninguém é bom, o marido não é bom. Não, só estou sendo bíblico. Mas você está a essa altura? Porque quando você cobra o outro, você está pressupondo que você já está à altura. E aí você tem poder para exigir do outro que seja perfeito. Muitas vezes é essa a nossa postura. Eu já cheguei lá, mas eu exijo de você que ainda não chegou, que se esforce mais, viu? E nós não percebemos a arrogância disso. Quando nós exigimos perfeição do outro, isso se volta contra nós. Você já está pronto? E como nós estamos em processo aqui, nós precisamos aprender a apreciar. Existe graça atuando na vida de várias pessoas diferentes, que ela tem pelo menos uma coisa que presta. Se for reduzindo, fala assim, não, o Marcos, né? Falar o Marcos que é meu amigo, e o Everton também são meus amigos mais próximos. Falar, o Marcos tem alguma coisa que presta. Quando eu olho para ele, eu preciso ver alguma virtude, porque se o Espírito Santo está nele, ele é cristão, existe algo da graça brilhando na vida dele. Agora, se eu não consigo ver nada que presta no Marcos, nem no Everton, nem no Washington, nem na Loara, nem na Júlia, eu falo, peraí, vamos pensar nesse negócio. Será que o problema não está nos meus olhos? Que eu não consigo ver a graça de Deus atuando? E tem gente que não consegue ver na própria vida. A pessoa, ela se torna uma masoquista, ela gosta de sofrer. Mensagem tem que ser aquela que o pastor quase joga a Bíblia na cara dela. Porque você é um miserável mesmo. E a pessoa sente prazer nisso, né? Ah, eu sou miserável mesmo. Tá. Agora sim eu fui edificado. Meus irmãos, tem momento para exortação, mas quem vive disso é uma pessoa perturbada. Quem não consegue receber uma mensagem de encorajamento ou simplesmente a exposição da Bíblia no tom que ela está falando e não consegue se sentir edificado, encorajado, desafiado, precisa amadurecer. Esse negócio de você só funciona com dura e com cobrança não dá. Não é isso que Paulo está falando aqui. A maturidade é essa característica. Inclusive, para os líderes florescerem, é necessário que eles tenham liderados minimamente maduros, que conseguem apreciar os pontos bons, as virtudes, e ao mesmo tempo reconhecer as dificuldades e falar, ó, eu vou te ajudar. Aí vai pegando a chave de fenda ali de Deus, né, palavra, vai dar uma apertadinha aqui. Aí pega a outra aqui, ó. A gente não joga a pessoa fora e procura alguém pronto. Ou se nós fazemos isso, paremos de fazer isso. Ninguém está pronto, inclusive você. Mas nós podemos ajudar uns aos outros no processo. E ore pelos líderes. De verdade, você ora por essa igreja? Pensa nisso aí. Você realmente ora? Não estou falando orar pelo seu ministério, não. Pelo ministério que seu filho faz parte. Enfim. Não só orar por isso, né? Os ministérios que eu te conto comigo, meu filho faz parte. Se você não ora,
o negócio tá grave. Eu não vou nem comentar isso, eu não preciso explicar por quê. Se você não ora por essa igreja, você tá na UTI, você precisa ressuscitar aí, né? Vão desfibrilar você. Se você ora só pelos ministérios que você faz parte, você tá no egoísmo. Você ainda acha que a igreja existe para te servir. Então eu quero nos desafiar a dar um passo além. Ora pela igreja como um todo e pelas pessoas que às vezes não te servem diretamente. Se desafie. Pega o boletim virtual, tá? Todo mundo recebe no WhatsApp. Tem o nome de todo mundo da liderança ali. É diácono, líder de ministério, supervisor, equipe pastoral, missionário. Se você pegar numa semana e orar por uma família por semana, você não esgota, porque tem muita demanda. Só para você orar por isso. Só vou te dar um exemplo, só esse. Você fala, não sei por onde começar. Pega o boletim, tem uma abinha ali, você corta, põe na sua Bíblia e vai lembrando de orar todo dia. Aí você vai perceber que você vai ter que orar pelo menos 2 por dia. Ih, não vai dar. Aí Deus está te chamando para jogar no nível hard. Aí demanda mais. Bom, um esclarecimento sobre as crianças. Ele diz aqui sobre as crianças, né, que são crianças pequenas, e eu fui pesquisar porque eu nunca aprendi assim, que eram crianças pequenas, ponto. É necessário esclarecimentos. Até onde a criança é pequena hoje, né? Numa cultura que eles falam que a adolescência está indo quase até os 30, até que ponto é a criança pequena, né? Então, vamos trabalhar com o princípio bíblico. Eu fui procurar, e teknon, que é o termo grego, ele geralmente é atribuído a crianças pequenas mesmo, e até a pré-adolescência. Então, quando ele diz essa questão de insubordinação ou devassidão, o negócio era feio, gente. Começava cedo. Não acha que eram florzinha de Jesus que estavam ali e tal. É uma cultura pagã, regada de sexo e de todo tipo de perversão. E as crianças cresciam aonde? Naquele meio. Vai para algumas comunidades bem pobres, onde a promiscuidade é super valorizada, e conversa com uma criança de 5 anos para ver o linguajar dela. O potencial que ela tem para desfrutar isso daqui, que é o que ela vê e aprende, é gigantesco. Então aqui nós podemos entender até pré-adolescentes no sentido bíblico. Mas quando nós pensamos na nossa sociedade de hoje, o adolescente recebe dinheiro de você para viver ou ele se sustenta? Ele mora debaixo da sua casa? Ele precisa de você para dar carona e para bancar tudo? Então está debaixo da sua responsabilidade e tem que estar subordinado sim. Se você não está cuidando direito, a responsabilidade é sua. Porque se está debaixo de toda essa questão, está debaixo da sua influência. O evangelho influencia. Ele pode chutar o pau da barraca depois. Quando ele falar, agora eu vivo, agora eu me emancipei. Mas enquanto está debaixo da sua autoridade, é sustentado por você, convive com você e tem esse vínculo parental, a responsabilidade é sua. E quando eu digo sua, é sua e minha. Então, como família, nós podemos estender esse período até a adolescência. Existem pessoas atípicas que saem de casa cedo, com 17 anos, dá um chilique. E sair de casa cedo não é morar com a avó não, gente, tá bom? Morar com a avó ainda é parasitar a família da onde ela veio. Parasita no sentido negativo mesmo, isso é uma crítica, para chocar. Porque se você cria um parasita, ele vai ser um parasita da sociedade, da igreja, da família, de quem for. Então, criar na disciplina, na instrução do Senhor, significa que ele vai ter o mínimo temor a Deus para viver em sociedade, vai ter a condição para entender quem ele é, quem Deus é e como se portar. Ele pode até abandonar a fé, mas as marcas indeléveis, marcas que não podem ser arrancadas de uma presença cristã vibrante, tendem a ter impactos duradouros na vida das pessoas e das crianças e dos jovens. Muitos de nós abandonamos os jovens, achamos que eles são autônomos.
abrimos mão da paternidade quando faz 12, 13 anos. Isso daí está errado, isso não é bíblico. Nós não podemos desistir dos nossos filhos e da nossa família e não terceirizar isso para ministério de jovens ou qualquer coisa do tipo. É responsabilidade dos pais. Agora, é muito melhor se você estiver numa igreja saudável, que um monte de gente ajuda, né? Vamos lá! Se você tem um ministério saudável que te ajuda, e se você ajuda esse ministério a ser saudável, a coisa anda mais fácil. Ministério infantil, se tem um bom conteúdo bíblico que te ajuda a pregar o evangelho, vamos embora! É muito mais difícil sem. Mas entenda, a responsabilidade sua, criar as crianças na disciplina e na instrução do Senhor. Então achei que não foi muito claro aqui e eu quis desenvolver esse ponto. Aqui ele faz uma crítica, né, à geração dos homens ocidentais hoje. E eu gostaria que você... Quem que lê alto aí? Ô Marcos. Abaixa a máscara aí, lê alto lá na página 34. O primeiro parágrafo até mesmo. Fazer o mesmo. O Ocidente tem uma geração... Até o mesmo... Não é todo o parágrafo, é até a metade dele. Tem um ponto de exclamação. Achei. Homens de verdade. O Ocidente tem uma geração de homens que desejam viver e são incentivados a viver como eternos meninos. É fácil evitar responsabilidades em vez de assumi-las. Seguir ordens em vez de liderar em casa. Usufruir dos benefícios da vida conjugal sem perder os benefícios da vida de solteiro. Portanto, se somos homens de verdade, temos de tomar a decisão de amadurecer e incentivar uns aos outros a fazer o mesmo. Entendeu? Você, homem aí, vê isso e é problema seu. Ou você luta contra isso. Os mais novos de nós aqui já lutamos contra isso. Contra essa adultolescência, né, eterna. Você quer ter o benefício, mas não quer pagar o preço. É aquela pergunta, não tem nenhum homem para fazer isso? Mas peraí, eu sou um homem. Mas eu quero que outro faça isso. Não, nós precisamos lutar contra essa tendência de transformar os nossos meninos em menininhas frágeis. E precisamos exigir deles que cresçam, que sejam homens de verdade, que liderem. Porque moleque não serve para liderar na igreja. Aqui não é lugar para ficar fazendo festa e farra e divertir todo mundo. A gente faz isso no circo. Pastor palhaço não dá certo. Nós precisamos de homens de verdade, que tenham a coragem necessária, que ele lidere em casa e lidera a igreja se sacrificando. Custa, demanda emocionalmente. Só um minutinho, a Luiz pediu a palavra. Um grande desafio que nós temos hoje é que a sociedade que todo mundo fala é muito machista, até as mulheres estão se tornando machistas. Porque o homem não pode sofrer também. É um grande contrassenso, né? Primeiro que é um homem muito fraco, mas se for um homem ok, que lamenta, o que é isso? Por que você está chorando? Por que você está triste? Porque eu sou um ser humano? O direito não é só seu? Nós precisamos ter o equilíbrio. Ser homem de verdade não é ser uma porta para sentimentos, incapaz de se conectar com os filhos ou de ser sensível e amável. Significa que você aguenta o tranco. Mas você não troca soco e pontapé com todo mundo e não sabe expressar seus sentimentos. Não é essa masculinidade que está falando aqui. Tem uma esposa de pastor que ela fala muito sobre educação de filhos, que é a Simone Paré. Não sei se você conhece. Ela é muito bíblica, ela usa os textos bíblicos. E eu estava esses dias ouvindo uma mensagem dela, né, uma palestra para mães, como você criar meninos para a glória de Deus. Ela fala sobre meninas e meninos, né? E ela estava falando o seguinte, ela teve 3 meninos e depois ela teve mais teve uma menina, ela teve 4 filhos. Eita. E ela estava falando da questão assim, da gente, desde a tenra idade, a gente ensinar o menino a ser homem. Sim. Né? Desde pequenininho, eu falei assim, meu filho hoje tem 1 ano e 9 meses. Eu preciso desde hoje ensinar ele para que ele seja um líder na casa dele, um líder na igreja. Ele está achando que é muito pequenininho, ele não vai entender. Tem coisas que ele vai entender na plenitude. Mas aos poucos que ele vai crescendo, a gente for, né, colocando isso na mente, no coração dele, através da palavra de Deus, a
Sim. Eu acho que às vezes falta isso, às vezes a gente pensa muito lá na frente, quando tá com 12, 10 anos, que tá maiorzinho, vamos começar a fazer isso agora. Não, desde pequenininho. E tem que verbalizar. A gente esquece de verbalizar as coisas, né? É aquele eu te amo pressuposto. Sabe como é que é? Vi o meu pai lá, não sei o que. O eu te amo tá pressuposto. E morreu. Ai meu Deus, aí desespera no caixão. Eu deveria ter dito, diga. Baruch tem a música Flores em Vida, né? Que é sobre isso. Não seja a pessoa que pressupõe. Garanta que seja comunicado. Abre a boca e diz: você é homem. Você é menino. Você é menina, você é minha filha, eu te amo, eu cuido de você. Esposa, ó, eu tô com você. Não só para falar na parte do sacrifício, mas para sacrificar à vontade lavando louça também e ajudando nas coisas que é necessário. É uma coisa prática que ela falou, que eu já vi até por estar junto com um adolescente, discipulado, é que a mãe falava para a filha, né, como ela tem que fazer as coisas de casa, tem que fazer as coisas de casa, ó, sobe lá no telhado e ele lava o telhado. Aí o irmão, o menino não, sabe? Não, porque ele não pode fazer coisas de casa, enfim. Aí a mãe acaba criando uma mulher macho e Um cara frouxo. fêmea. Porque, foi para fazer tudo. O menino não pode. E um dos grandes desafios, e é um desafio, gente. Não é que não é desafio. A gente não está falando que não tem custo, você não vai ter que pensar. Tem que pensar. Mas quer ver um exemplo? A criança chorou. Quem que perde anos de celebração coletiva? É a mãe. Mas quem é chamado a pastorear e ensinar e fazer o negócio acontecer? Prioritariamente é o pai. Então vamos começar a ver os pais que nunca levantam pra nada. Fala, pai, deixa a mãe aqui no culto um pouco, ela precisa crescer, precisa da palavra, beleza? Você é pai, você não é homem, então se vira com seu filho no chilique de 3 minutos, por favor. As mulheres precisam ser nutridas e os homens precisam saber lidar com criança. Esse negócio que criança é coisa de mulher, gente, esquece. Criança é coisa de homem, sim. Homem precisa saber se conectar emocionalmente com as crianças. Um homem que não se conecta com os seus filhos, terceiriza para a esposa, perde os filhos. E ele vai ser um pai sem filhos. E isso, inclusive, torna ele inapto para ser um homem de verdade na igreja, tomar decisões, aguentar rejeição. Ele se torna escravo da aprovação, porque ele já foi rejeitado pelo filho em casa, então ele vai para a igreja e se torna um escravo da aprovação. E aí ele precisa sempre que todo mundo diga, uau, como você é bom. E aí ele não consegue aguentar firme quando a palavra é dura e as pessoas reagem mal. Então pastores escravos da aprovação vão necessariamente em algum momento começar a se desviar. Porque hoje, para você ser aprovado por todo mundo, você tem que jogar metade da Bíblia fora, fechar o olho para o resto e repetir muito algumas frases que contenham amor. Aí beleza, senão o bicho pega. E eu conheço pastores que perderam a igreja porque ele era bíblico demais. Não, a gente entende que você é bíblico, mas não dá para continuar. Legal, né? Bíblico demais. Bom, a parte do caráter eu acho que ficou claro que quando a gente pensa em caráter, a gente está ligando essa palavra, e eu até peguei do dicionário aqui porque eu achei legal. Vamos lá. Caráter é caracterização do próprio sujeito. É o que a gente chama de índole, que está ligado ao temperamento, à personalidade. Significa uma formação moral. Essa é interessante, né? O que é moral? Está ligado a certo e errado, as convicções que você tem. Isso é certo, mesmo que os outros não estão fazendo. Isso é errado, mesmo que está todo mundo fazendo. O caráter está ligado a esse tipo de coisa. É de uma natureza mais profunda. O caráter é quem a pessoa é. Mesmo que aquilo que ela faz não seja tão bom, talvez, se ela tem caráter,
Isso fornece muito mais credibilidade do que aquele que faz bem, mas não tem caráter. E quando nós falamos em igreja cristã, caráter é sine qua non, é essencial, é inegociável. Nós não estamos atrás de estrelas nas aptidões. Nós estamos atrás de pessoas que tenham um bom caráter e que desenvolvam ao máximo suas habilidades. É esse princípio que fica bem claro quando nós analisamos essas características. E a parte de ortodoxia, quem já ouviu essa palavra? Ortodoxia. Quem já ouviu? Já ouviu? Levanta a mão, parará. Tá. Alguém sabe explicar o que significa ortodoxia? Ou mais ou menos? No dicionário fala sistema teológico. Sistema teológico. É uma das nuances disso. Quando você vai no ortodontista, ele faz o que com a sua boca? Trata com base em quê? Teoria da ortodontia. Existe um padrão de correto. Se você procura um médico, existe um parâmetro de saudável e existe algo que está fora. Ortodoxia é doutrina, ensino correto. É andar em cima da linha. Isso está ligado com doutrina, com verdade doutrinária. Tem que pensar. Eu me arrepio, né? Dá um chilique por dentro quando eu ouço de cristãos não novos convertidos, nem adolescentes. Aí eu tenho mais misericórdia. Mas quando eu ouço de cristão velho, eu não gosto de ler. Aí sabe quando você... E Deus deu o que mesmo pra gente? Um livro, olha, composto de vários gêneros literários, inclusive poesia, que você só vai entender se você ler constantemente. Temos um problema aí. É um contrassenso um cristão que não gosta de ler. Alguém pode falar, eu tenho dificuldade de ler, ou eu não leio tanto quanto eu gostaria. Tem pessoas que têm facilidade natural, mas eu não gosto, não acho necessário. Até porque eu pego áudios devocionais, né? Não preciso nem ler, eu escuto a Bíblia. Aí a pessoa fala rindo, né? Assim, tipo, uau! Fala, não, Deus te deu um livro, você pode escutar. É um ótimo recurso, mas leia o livro, exercite a sua mente nesse processo. A doutrina correta é importante. Sem doutrina correta não existe vida correta. E ainda com doutrina correta a gente vive errado, né? Se aprender errado então, aí danou-se. Aí que o negócio desanda de vez. Mas ortopraxia, alguém sabe o que é? O que está ligado? Essa daqui é próxima do português, hein? Exatamente. Uma correta ortodoxia, doutrina, ortopraxia é a conduta. A doutrina correta tem que gerar a conduta correta. E quer ver como é interessante? Quando nós jogamos fora a doutrina correta, a gente perde a condição de corrigir o erro. Então quando eu digo nós, eu estou falando de quem é líder, quem é pai, quem é líder na igreja. Quando você não ensina corretamente, né? Falar corretamente aqui. Quando você não ensina corretamente, você rouba do outro a oportunidade que ele tem de organizar a vida dele, porque ele vai acreditar em você. Por isso que esse negócio é seríssimo e tem desdobramentos. Quando você ensina correto, você pode descansar diante de Deus. Estou ensinando o que a Bíblia diz. Se você vai obedecer ou não, já é um problema seu. Mas quando eu já ensino errado, eu atraio para mim o lugar de Deus. Porque eu estou dizendo que a minha interpretação é tão válida quanto a palavra. O negócio é embaçado. Aí fica sério. Por quê? Porque você, pela minha posição, vai tender a acreditar naquilo que eu disse. Vai tender a achar que faz sentido. É ou não é? Você ouve um negócio de um pastor, você não tende a achar? Eu amo a igreja é séria e tal, mas nem todo o que é dito eu posso aceitar de cara. Às vezes eu preciso ter aquela luta. O que quis dizer? Como é que é? Será que é?
Aí marca lá, pastor, eu não entendi, mas eu aprendi assim. Luta com conhecimento, pensa. Agora, quando o negócio ensina errado já vem errado, aí é difícil de corrigir, hein? E nós gostamos de ensinos errados. E esses ensinos errados justificam nossa prática errada. Alguém quer destacar alguma coisa? Até a página 35. Então, beleza. Uma breve parada aqui para dizer que quando ele fala no versículo 7, nem ganancioso, é uma palavra que significa, no grego, o desejo por lucro desonesto. E aí eles pegaram uma tradução aqui, né, na NVI, se não me engano. Ávido por lucro desonesto. E todo mundo aqui sabe o que é lucro desonesto. Eu não preciso ensinar, porque só tem uma criança aqui, mas ela está prestando atenção no que ela está fazendo. Então todo mundo sabe o que não é seu, todo mundo sabe qual é o limite do que é seu, e todo mundo sabe quando está levando vantagem. Porque nós somos brasileiros, gente. E saber levar vantagem a gente sabe. O difícil é não levar vantagem. Então quando ele fala de pastores que buscam o lucro, aonde ele resgata essa ideia? Líderes que buscam o lucro. Ele resgata lá em 1 Timóteo 6, de 3 a 10, que fala que as pessoas vão tomar na cabeça se ansiarem ganhar dinheiro como único motivo da vida. Lá fala, tendo o que comer, com o que vestir, seja grato. Porque aqueles que querem ficar ricos atraíram sobre si muito sofrimento. Então o alvo da vida não é ficar rico. Não sei se eu frustrei alguém aqui, mas é com Deus, não é comigo. Mas se você for rico porque Deus está te abençoando, aproveite, desfrute, seja generoso, porque pode ser que um dia vai acabar. Então saiba disso. No versículo 11, olha que interessante. Ele vai falar dos falsos mestres. E ele diz, é preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo, desviando, apodrecendo a doutrina de casas inteiras, ensinando que não devem com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Olha que loucura! E eu vou sair em defesa aqui das igrejas neopentecostais, porque a gente gosta de bater em neopentecostal, mas a gente não bate no romanismo, na igreja católica romana, que roubava terras de protestantes e de todo tipo de gente também, que ama o dinheiro também, e produzia as catedrais suntuosas. Então se a gente tem que bater, vamos bater igual. A gente fala dos neopentecostais que rejeitam a doutrina por amor ao dinheiro, mas a igreja católica romana também. Vai lá para Roma, vai para o Vaticano. Se você tiver muito dinheiro e for, me leva junto também. Que eu discordo, mas eu gostaria de ver aquele negócio. A gente discorda, mas quer conhecer. Mas você vê, é ouro, é riqueza. Você ouve no período, inclusive, da Reforma, papas vivendo como reis. O amor ao dinheiro não é um problema só dos neopentecostais. O amor ao dinheiro é um problema do ser humano. E não é um problema de agora. Então, desejos equivocados levam a ensinos equivocados. Por quê? Porque quando você quer muito uma coisa, você vai dar um jeito de conseguir essa coisa. É por isso que a gente tem que cuidar do nosso coração. Entendeu por que eu falei que não é um negócio da cabeça? Você sabe o que você tem que fazer se você está um bom tempo na igreja. Você sabe o que é pecado, o que não é, você sabe se você está vacilando. Mas quando aquele desejo vai se tornando um super desejo, e você quer porque quer, e você não quebra aquilo debaixo da atuação do Espírito Santo, aquele negócio vai te enrolar e vai te enforcar. E aí você vai se comprometer por causa disso. E se o desejo é aprovação, é dinheiro, é status, você vai perverter o ensino do Evangelho por causa disso. E isso vai trazer problemas. E quando eu digo você, eu falo porque qualquer um de nós pode ser líder em algum ambiente ou já é líder aqui na igreja. Isso se aplica a mim também, que a gente trema diante do amor ao dinheiro. A página 36 do livro vai desenvolver isso muito bem e vai confrontar o ídolo, né?
ídolo do nosso tempo tão próspero, e nunca houve tanta prosperidade no mundo, não se iluda. Nunca houve não pobreza, nunca houve completa igualdade, a não ser no Éden, né? Só tinha 2. Aí sobrava, né? Aí o negócio era festa, né? Mas tirando o Éden, sempre terão os pobres, sempre a missão dos fiéis suprir a necessidade dos pobres. Não é função de um governo corrupto resolver os problemas do mundo. Pare de vender o seu coração a ideologias. Não é quem você coloca lá que vai resolver os problemas do mundo, porque o problema do mundo chama gente. Você viu que onde não tem seres humanos o negócio funciona direito? Isso é um problema para nós, né? Você pega lá Chernobyl, desastre nuclear e tal, um monte de bicho nascendo com 2 cabeças, abandonou, a natureza se recompôs, tudo funcionando, põe gente lá de novo, se duvidar fazem de novo. O problema somos nós, o nosso desejo pecaminoso por tomar o lugar de Deus. Então não venda seu coração a ideologias políticas. Agora, é responsabilidade minha e sua, com o que Deus nos deu, suprir os pobres. Aí está uma dica para lutar contra o amor ao dinheiro. Supra a necessidade daqueles que precisam. Isso vai te ajudar a perceber o quanto você ama e ao mesmo tempo atacar esse super desejo, né, de conforto e tal. E aqui, caminhando para o nosso final, todo mundo gosta de ser encorajado. Fala a verdade. Ninguém gosta da conversa de púlpito, né? O pastor chega e fala assim, ó, fulano, fala nesse tom, ó, a gente tem que conversar essa semana. Aí, você, eita, né? Primeiro pensamento, o que eu fiz? Fala a verdade, quem nunca pensou nisso, né? O que eu fiz, né? Aí você já repassa mentalmente, né? Será que eu... sabe, né? Hã? Já sabe. É, se você já sabe, aí é pior, né? Era melhor você ter procurado. O pastor fala, bicho, ele fala assim, ó, o pastor já sabe. É, então. E aí você, vixe, o que eu fiz, né? Aí você vai repassando o que eu esqueci, o que eu não cumpri e tal, né? Será que eu chutei alguém no futebol, tal, não sei o quê? Será que minha esposa me entregou? Meu filho? Aí a gente às vezes quer afastar os filhos, né, da liderança da igreja, porque senão ele vai entregar, ó, tal pessoa tá te discipulando aí, mas você sabe, né, nossa família em primeiro lugar. Vamos guardar nosso pecado aqui, porque a gente não quer tratar não. Depois a gente se lasca com as consequências, mas tratar não. E aí você ouve um negócio desse, aí você, eita... Mas é muito melhor quando ele fala, ô meu irmão, tá saudade de você, vou fazer um churrasco. E a gente gosta de churrasco, né? Nada contra quem não gosta, mas via de regra todo mundo que eu conheço gosta. Fazer um churrasco, vamos trocar uma ideia, vem você, traz sua família. Todo mundo curte o suave, o encorajamento. Quem não curte? Tem que ser muito doido pra não curtir. A pessoa paga um almoço pra você, é amorosa, tá, ó, vamos firme. Só que quando o encorajamento vai e o pecado continua sendo, né, seu bote salva-vida, você está agarrado nele, aí é onde a gente precisa refutar o falso ensino que está dominando a sua vida, que está te ajudando a pensar, se eu me manter agarrado ao pecado, eu vou ser feliz. Se eu largar o pecado, minha vida vai ser miserável. Todo pecado que nós cometemos tem alguma convicção tortinha lá. Tem o desejo do nosso coração? Tem. Mas tem uma convicção meio perturbada lá, meio desviada. E a gente precisa da verdade para refutar, destruir essa falsa convicção. Quer ver um exemplo? Se eu trair a minha esposa com essa pessoa que está, sei lá, na rede social, dando bola, eu vou ser feliz. Se eu passar no sinal vermelho, minha vida vai ser melhor. Se eu xingar a pessoa, aí eu vou ser pleno. Se eu fizer essa fofoca, não, só estou comentando, só estou abrindo o meu coração. E deixa de ser fofoca, você está fofocando abrindo o coração, tá tudo bem. É porque a boca fala que o coração está cheio, então a gente está sempre abrindo o coração.
problema é que tem muita tranqueira lá dentro, né? A gente não quer admitir essa parte. Então percebe que tem sempre um desvio aí de uma crença. E aí como que a gente combate? Com a ortodoxia, com a doutrina correta. A doutrina correta que diz, não, você não deve trair a sua esposa para buscar alegria nisso. Você deve se voltar para a verdade de Deus, onde a sua esposa é um meio de Deus trazer alegria para você e satisfação. Então, corrige esse pensamento. Ataque esse desejo com uma convicção da palavra. É assim que a gente vai lutando contra o pecado. Ataque essa tentação. Foge da aparência do mal. Às vezes o negócio é simples. Não fica de bate-boca não. Sai fora. Não fica brincando com a tentação. É tentação para você, sai fora. José foi sábio. Ele teve que sair correndo pelado, mas foi sábio. Ele se livrou do pecado, né? Todo mundo achou que ele estava errado, mas ele foi sábio. E Deus mostrou que ele de fato o temia. Então, encorajar envolve a doutrina também. Não é só dar abraço, beijo, pagar almoço e churrasco para os outros. Envolve falar a verdade, encorajar, reconhecer. Mas refutar envolve se jogar contra o erro. Não é o ódio à pessoa, mas é o ódio ao desvio. É a rejeição ao desvio. É a luta contra a mentira. A perversão. Não é o prazer de questionar para questionar. Isso é pecado. Mas é o prazer de ver a verdade florescendo. E aí a gente põe o nosso na reta e sofre com isso. E, enfim, nós corremos o risco. Então, essa igreja, ela vai te questionar. Não se assuste. Se você é membro dessa igreja, em algum momento você vai pecar. E é normal você pecar. Normal não é você pecar e entender que ninguém pode te confrontar. Isso não é normal. Mas que você vai pecar em algum momento e eu também, isso é normal. Espere isso. Seja misericordioso. E quando nós pecarmos, a gente vem com a palavra e resolve o problema. A gente se encoraja. Agora, se você acha que essa igreja é boa porque ninguém nunca confrontou seu pecado, você está escondendo bem. E pode se preparar, que quando a gente descobrir, a gente vai confrontar esse pecado. E entenda que cada pregação, mesmo que ninguém fale com você diretamente, é Deus confrontando o seu pecado e confrontando o meu pecado. Não finja que não é com você. É com você sim. A palavra está aqui para você e para mim. Então essa parte de confrontar é difícil, mas Deus chama todos nós, como o Domingos falou na semana passada, a admoestarmos uns aos outros, trazermos para o caminho. Chega junto e traz para o caminho certo. Mas se a pessoa me der cotovelada, você vai estar do lado dela, né? Tem chance de você tomar cotovelada, fazer o quê? Mas se a pessoa parar de ser meu amigo, aí não tem o que você possa fazer. Se você for se pautar pela sã doutrina, não tem o que você possa fazer. Ela está se colocando contra você, não é você que está contra ela. A gente precisa lembrar, eu não me coloco contra os outros, eu me coloco a favor de Deus, pelo bem dos outros. Em algum momento, pela graça que aquela pessoa entender que ela está em pecado, que o Espírito Santo trouxer convicção, beleza. Talvez nunca aconteça. Talvez aconteça 1 ano depois. Mas o meu compromisso com a verdade, o meu apego tem que ser tão grande que eu estou disposto a dar a cara a tapa. Mas eu não estou disposto a abandonar a sã doutrina. E como nós precisamos de membros de igreja assim, de adolescentes assim, de jovens adultos assim e todo tipo de pessoa. Nós precisamos de gente que está disposta a viver a verdade em amor, mas verdade. E a confrontarmos uns aos outros nisso. E aqui ele fala sobre superpastorear e subpastorear. E eu achei interessante, né, os termos. Superpastorear significa aquela pessoa que quer, líderes da igreja, obviamente, né, pastores,
que querem controlar a sua vida, que acham que são deuses, que não podem ser questionados e tal. Isso daí tá fora, não tem nada a ver com o parâmetro bíblico. É aquela pessoa que leva tudo para o lado pessoal, porque é como se a igreja fosse uma extensão dele, né? Aqui é o meu império. Isso daí é super pastorear, é desejo de controlar, é a pessoa que coloca a sua identidade nisso. É aquele que quer se validar falando, mas eu faço isso. Eu sou o líder dessa igreja, ou eu sou o líder desse GP, ou eu sou o líder dessa família. A pessoa quer falar grosso para poder se validar. Não é esse o tipo de liderança. Jesus nunca falou, me obedece porque eu sou filho de Deus, hein? Pedro, ele nunca precisou falar, me respeita. Quando você precisa falar me respeita, é porque já não respeita. Então, não adianta você falar me respeita, entendeu? É uma coisa que às vezes a gente esquece. Agora, subpastorear é errado também. É menos do que pastorear. Subpastorear coloca o medo da rejeição, o desejo de aplausos, o medo do homem acima do temor a Deus. Então eu roubo da pessoa aquilo que é o meu dever como pastor, como líder. Então, para que as pessoas caminhem, é necessário que haja progresso. E se vocês querem pastores, e eu falo isso sabendo que eu posso vir a ser um dos pastores dessa igreja, e isso vai se voltar contra mim se eu estiver em pecado. Se vocês querem pastores que amam a Deus, cresçam na fé, para você ter autoridade e condição de ajudá-los a crescer na fé. Não acha que é ele que tem que crescer na fé por você. Ele tem que crescer na fé, mas você só vai saber se ele está crescendo na fé se você crescer. E eu acho que todo mundo quer pastores que cresçam na fé, né? Que amem a Deus. Então, comece amando a Deus. Porque se o pastor fracassa, a igreja sofre. E se nós deixamos os pastores fracassarem, Deus vai cobrar de nós também. Deus vai cobrar dele, porque ele tem responsabilidade sobre o rebanho? Vai. Mas nós temos responsabilidades uns sobre os outros. E se você está vendo algum pecado na vida de algum dos nossos pastores, presbíteros, líder de EP ou ministério, abra a boca, mostre a cara, assuma isso e ajude essa pessoa a corrigir essa conduta. Seja um meio de graça na vida dessa pessoa. Não seja um difamador. Vocês sabem quem que foi o primeiro difamador, né? O Cross, o cão, Satanás, Beelzebul. E nós não queremos agir como filhos do diabo, né? Então vamos não agir assim e ajudar uns aos outros nisso. Bom, vamos lá? Vamos orar. Deus abençoe. Essa aula vai ficar gravada, né, colocada no YouTube logo. E depois, se tiver alguma dúvida, quiser voltar, tiver alguma pergunta. Mas, meus irmãos, esse conteúdo, esse capítulo 1, a aula do Everton, que ele vai falar na próxima semana também de aula, por favor, isso precisa estar claro e interiorizado. Se você esquecer tudo que a gente falar depois, o capítulo 1 precisa estar claro para você. Sua vida depende disso. Sua vida depende disso. Frase de impacto, né? Vamos lá, vamos orar? Senhor, em nome de Jesus nós te agradecemos por esse tempo. Pedimos a Ti que o Senhor nos ajude, nos dê alegria em Te obedecer. Enquanto aprendemos a Tua palavra e o nosso coração é transformado por Ti. Enquanto aprendemos a amar ao Senhor e aos outros, nos dê alegria, ó Deus. Nos ajude a ver progresso espiritual em nós e nos outros e ajudarmos ativamente os outros a crescerem. Nos livre do temor dos homens, do desejo de aplausos, nos livre do desejo de controlar aqueles que são liderados por nós e nos ajude a entender que a vocação para liderança, a vocação para pastores, presbíteros, para líderes na igreja é uma vocação para sacrifício, uma vocação que envolve caráter
e envolve que nós estejamos diante de Ti constantemente, orando, buscando ao Senhor e abertos às críticas, abertos à atuação do Senhor através do Teu povo, para que cresçamos e para que nós sirvamos a Ti com alegria e com uma consciência tranquila. Te agradecemos por essa classe, em nome de Jesus. Amém.